Dá raiva só de pensar, não gosto de política. Por que tem corrupção no Brasil? É cultural, econômico? O que é isso? Dá raiva às vezes, porque os políticos roubam tanto. Eu aposto que tu tá cansado de ser enganado, né, por políticos. Bem, isso acabou. A partir de hoje, tu vai compreender tudo sobre corrupção. Qual a importância, então, de aprender sobre política? Qual a importância de tudo isso? Todo mundo acha que é muito difícil, que é uma coisa, né, de outro mundo, e acaba deixando de lado as decisões mais importantes para o nosso país. A gente pode pensar em vários fatores que vão nos auxiliar a pensar essa questão da corrupção. A gente vai trazer pelo menos 2 fatores que vão nos auxiliar nesse sentido. O primeiro deles é a demonização da política, porque as pessoas demonizam a política, de onde vem esse sentimento, qual a relação disso com a corrupção, e o segundo ponto vai ser uma cultura institucional, ou desenvolvimento institucional, a forma com que as instituições se moldaram, que vai acabar muitas vezes favorecendo episódios de corrupção. Logo, logo a gente fala sobre as instituições, agora a gente vai falar sobre nosso primeiro ponto, a demonização da política. Pior coisa, cara, pior coisa que pode acontecer para uma república democrática é o fato das pessoas não prestarem atenção na política, não se engajarem na política, não participarem da política. Nas repúblicas democráticas, a política é simplesmente a arte do engajar-se, a arte do engajamento, a arte do envolvimento, a arte das pessoas pensarem a respeito das situações, pensarem a respeito da complexidade do mundo e da sociedade e, a partir daí, escolherem bem, né, de uma maneira refletida, os seus representantes. Estamos falando de desinformação. Quer se manter informado? Se torna um dos nossos seguidores. Junte-se à nossa rede progressista no YouTube. E já dá uma olhada nesse outro vídeo aqui no card sobre como aprender política do zero. É muito bom. O que leva as pessoas, então, a não se engajar na política é justamente essa demonização. Dá raiva só de pensar, não gosto de política. Justamente em função disso, a gente tende a não prestar atenção devidamente nesses fenômenos, né, da política. Nos interessamos de uma maneira completamente superficial sobre o assunto, ali de 4 em 4 anos, 2 em 2 anos. A gente não se aprofunda muito naquilo que a gente não gosta, né? Tem uma aversão. E de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, enfim, se criam personagens que nem sempre são aquilo efetivamente que dizem ser, né? Aí os políticos montam seus perfis, falam sobre o bem da nação. Os caras se tornam, né, de 4 em 4 anos, assim, os salvadores da pátria, efetivamente. Rola grana, rola propaganda, aquela coisa toda. E daí vem os políticos corruptos, meus queridos, que lucram justamente com essa ignorância, com essa falta de engajamento que as pessoas têm em relação à política. Essas pessoas adentram as instituições, ó a palavrinha aparecendo aí já, né? Elas adentram as instituições e se servem das instituições para efetivarem os seus crimes. Aí as barbaridades acontecem. Aí o desvio de dinheiro acontece, aquela coisa toda. Quanto menos conhecimento as pessoas tiverem, então, para esses grupos corruptos, melhor. E tais grupos fazem parte de teias, possuem teias de contato que têm relação com outros políticos, têm relação com empresários, têm relação com funcionários públicos, né? Esses grupos também vão servir a outros grupos específicos, como empresas, como organizações criminosas, muitas vezes, e vão atuar nas instituições políticas, no Senado, no Congresso, de uma forma geral, vão atuar no Executivo Federal ou mesmo numa Câmara de Vereadores, né, aí no teu município. Chegamos ao segundo ponto importante para compreendermos de fato o que é a corrupção no Brasil, né, ou por que existe, por que tem essa corrupção aqui no nosso país. As instituições, a cultura das instituições. O Estado brasileiro foi construído a partir de um molde um pouco problemático, assim. Então, mas por que isso? Bem, ao longo da história da construção do Estado brasileiro, isso aconteceu em outros países também, né? Mas o nosso Estado, ele se molda para suprir interesses de grupos específicos.
de pequenas elites, né, políticas que ocupam as instituições e muitas vezes moldam essas instituições, ajudam a formar essas instituições, as normativas, né, e tudo mais, possibilitando aquilo que a gente chama de institucionalização da corrupção. Por exemplo, rachadinhas, esquemas de desvio de dinheiro, ou mesmo a compra de voto. São fenômenos que se servem de falhas institucionais, na falha de fiscalização de contratos públicos, por exemplo. E a partir dessas falhas, esses grupos vão operando, né, e vão atuando de dentro das próprias instituições, dos corredores, né, do Congresso, dos corredores do Senado, da Câmara, dos corredores, né, do Executivo Federal, do Executivo Municipal, enfim. É de dentro das instituições que esses grupos vão atuar. Então seria preciso uma série de mudanças, né, de um perfil de postura mesmo das próprias instituições, no sentido de punir, no sentido de fiscalizar, ou no sentido mesmo de se reformular, se for o caso, para tentar coibir essas práticas. E na tua cidade, tu sabe quais são os mecanismos de fiscalização públicos? Conta aqui nos comentários para nós algum escândalo de corrupção que rolou por aí. Bem, então essa cultura presente nas instituições, que diz respeito ao afrouxamento de regras ou de uma fiscalização que não é muito efetiva, vai acabar auxiliando nessa corrupção, né, generalizada, muitas vezes, que a gente percebe atuando na nossa política. Recapitulando, então, 2 elementos centrais para a gente compreender essa questão da corrupção. O primeiro deles vai dizer respeito à demonização da política. Eu não gosto, eu não quero, eu não acho legal, né? Essa percepção vai acabar alimentando a possibilidade de políticos corruptos entrarem para as instituições. E um segundo elemento é justamente as próprias instituições, ou a cultura institucional, a forma como essas instituições se desenvolvem, né? Muitas vezes deixando de fiscalizar, muitas vezes deixando, né, de fazer o seu papel, o seu exercício efetivo, e acabam favorecendo a corrupção. Muitos outros elementos podem ser pensados também para a gente, digamos assim, criar um panorama amplo a respeito da corrupção, como, por exemplo, a pobreza ou a desigualdade, né, social, qual a relação disso com corrupção e tal, mas aí já fica assunto para um outro vídeo. A corrupção mata. Gostou? Deixa o teu like aí. E já comenta aqui embaixo o que tu achou desse vídeo. É importante estudar política? Quer ver mais? Se torna um dos nossos seguidores. Venha fazer parte aqui dessa rede progressista no YouTube. Até o próximo vídeo e falou!